Voltou, mas esperar as pessoas entrarem de novo. Pronto, perdemos o sinal, já retomamos, né? Então, repare bem, como é possível que tenha pessoas assistindo que não sejam espíritas, ou talvez até pessoas com pouco tempo de espiritismo? Vou procurar ser o mais didático possível, tá? Nós vamos falar um pouco sobre transição planetária, o que é isso, e no final a gente vai tentar fazer alguma correlação com essa pandemia do coronavírus. Vejam, nós estamos... Sim, e é possível, dentro do possível, nós vamos responder as perguntas, tá? Minha filha está aqui comigo, para que eu não perca o raciocínio, ela vai tomar nota e não vou deixar todas para o final. No decorrer do trabalho, dentro do possível, a gente responde as perguntas que a gente souber responder, né? Obviamente. Pois bem, então nós estamos aí, nós somos testemunhas de um tempo muito especial do nosso planeta Terra. Não estou falando ainda de coronavírus. De algum tempo, quem está mais um pouco assim atento, está percebendo que alguma coisa está para acontecer, está no ar. São coisas assim do nosso tempo que nos impressionam. Quando se fala em suicídio, se fala em drogadição, mostra-se que nunca houve uma elevação tão grande nos níveis. Não é proporcional, não, ele está subindo em escala exponencial. A vulgarização do sexo, a coisificação das pessoas, corrupção, materialismo, idolatria. Então a gente observando, apresenta-se um quadro que constrangedor até. Mas, se a gente também prestar atenção direito, a gente vai ver que tem muita coisa boa acontecendo, que muitas vezes não dá ibope, né? Não é interesse da mídia divulgar. Porque a gente, é claro assim, ó, nunca a gente viu tanta instituição filantrópica, tantos trabalhos assistenciais, independente dessa crise. Nunca se viu assim, tantas normas, leis de proteção do idoso, da criança, dos animais, da ecologia. Então são coisas, um contexto, que não temos dúvida nenhuma que são sinais inequívocos de que alguma coisa está para acontecer e que tudo isso tem uma razão de ser. Claro, são sinais dos tempos. Agora, apesar de toda essa turbulência, nosso planeta está mudando para melhor. Isso é o que importa. E é preciso a gente saber, para a gente pautar inclusive a nossa conduta. Porque sem querer a gente pode estar agravando a situação com nossos pensamentos, nossa falta de fé. Então é importante a gente estar bem ciente, com os pés no chão do que está se passando, inclusive para ajudar melhor, tá? Repare bem, no sermão profético, quando Jesus fez aquela série de previsões, inclusive da destruição de Jerusalém e tal, né? Os discípulos perguntaram a ele, isso está no livro A Gênese, que é um dos 5 livros básicos da doutrina. Eu disse que ia ser bastante didático, pode ter pessoas assistindo. Então são 5 livros básicos da doutrina espírita, escritos por Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina. E do capítulo 17, do item 57, Kardec escreveu assim, transcrevendo essa passagem de Jesus com os apóstolos: quando sucederão tais coisas? Entre aspas, ninguém o sabe. Foi a voz de Jesus, né? Ninguém o sabe. Quando ele perguntaram, ele respondeu. Ele fez uma série de previsões e ele disse: ninguém o sabe. Nem mesmo o Filho, quer dizer, nem mesmo Jesus sabia quando ia se dar esse fim de tempos que nós estamos vivendo hoje. Que não é fim de mundo, obviamente. É o fim de um ciclo. Nós vamos ver isso já já. Nós estamos no fim de um ciclo. Então, só Deus é quem sabe. Porque uma série de fatores poderia modificar. Nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos modificar. Não existe fatalidade, né? Fatalidade só existe o progresso, que é a lei divina e tal.
mas nós podemos modificar um pouco o rumo das coisas. E como modificamos, né? Como nós vamos ver, se tivéssemos uma guerra mundial recente, o panorama seria totalmente diferente. Graças a Deus não teve. Então, Jesus disse que nem mesmo o filho sabia. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Desses sinais que nós estamos falando. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol. Não adianta estar procurando, olhando para o céu para ver sinais. Que Jesus não vai voltar sobre as nuvens, né? Aquela linguagem simbólica que ele usou. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos. Então, não, tem catástrofes? Tem tsunamis? Tem, faz parte. E também isso tem. E que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Então, os sinais estão claros. E a gente é só prestar um pouco mais de atenção. E a doutrina espírita é maravilhosa, né? Como ela nos amplia os horizontes. Como ela desanuvia nossos olhos para a gente entender melhor. Tudo isso e muito mais coisas, né? Pois bem. E no livro A Gênese, ainda no livro Gênese de Kardec, agora no capítulo 18, que é o último, né? Ele diz assim: são chegados os tempos, dize-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então esses acontecimentos têm uma finalidade, têm uma direção, não é o caos, não estamos ao léu. Os espíritos superiores estão no comando e Jesus está no leme. É para a regeneração da humanidade. Jesus esteve aqui há 2000 anos, deixou o nosso manual de como fazer a nossa regeneração. Nós estamos negligenciando e agora chegamos num período decisivo. Quando a gente falar já sobre ciclos, a gente vai entender melhor isso. Tá? Então não nos regeneramos de livre vontade, por amor. Vamos ter que fazer nossa regeneração agora com um pouco de dor, né? Como aquele parto, né? Com aparelhos, a dor do parto. Pois bem, tudo isso que nos está acontecendo no planeta Terra, que a gente chama de transição planetária, transição, passagem, que é porque a Terra está passando de um estágio, de uma categoria de mundo. Sabemos que na casa do Pai há muitas moradas, né? Existem muitos mundos habitados, muitos planetas habitados, e cada um em um estágio evolutivo ou em blocos. Kardec classificou esses tipos de mundos habitados em 5 categorias. Então nós estamos agora passando na transição do segundo degrau para o terceiro. Imaginemos 5 degraus. Kardec, pedagogo, ele classificou esses tipos de mundos habitados em 5. Os mais atrasados, os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. O segundo degrau, mundos de provas e expiações, que a Terra está se despedindo dessa categoria, está deixando o segundo degrau. Provas e expiações. Sabemos, né? O quanto o nosso planeta Terra é um hospital, é uma escola, né? Tanto sofrimento. Passando para mundo de regeneração. Nós vamos ler aqui um pouco das características do mundo de regeneração. O quarto degrau são os mundos felizes, onde predomina o bem. E o quinto degrau são os mundos celestes, que a vida quase não é mais material, é bem sutil. Acima dos mundos celestes, aí já estão os espíritos na condição de espíritos puros, não precisam mais encarnar, então não precisa mais passar por essas categorias de mundo, mas a evolução continua, né? Porque só Deus é absoluto em tudo, né? Inteligência absoluta e tudo. O homem jamais, o espírito jamais vai se igualar, mas ele continua evoluindo ainda. Pois bem, então essa passagem, essa promoção, graças a Deus estamos mudando para melhor. Essa promoção, ela se dá em função de dois pilares básicos. Tem outros, nós vamos possivelmente, por causa do tempo, só citar.
Mas os pilares básicos que a gente precisa entender hoje, mínimo, indispensável para a gente ver hoje, é a lei de progresso e os ciclos. A lei de progresso é uma lei divina. Quando ele criou o universo, criou a humanidade, os seres humanos que habitam aqui na Terra e outros planetas, ele estipulou algumas leis. Essas leis, Kardec trata na terceira parte do Livro dos Espíritos. São as leis morais ou leis naturais. Uma delas é a lei de progresso. Por essa lei, tudo evolui. Deus, tudo que ele criou está em evolução, até o reino mineral, por incrível que pareça. Vegetal, animal, reino hormonal, tudo, inclusive os planetas também estão evoluindo. Então isso é muito bom, né? Dá um sentido para a nossa vida. Não estamos estáticos, muito menos retrogradando. Estamos progredindo. Você não percebe, porque esse progresso é a longo prazo. Mas estamos mudando para melhor. Isso é importante a gente saber nessa fase difícil, para a gente ter uma paciênciazinha, né? Uma compreensão, resignação. Resignação não quer dizer acomodação. Porque estamos mudando para melhor. É como se nossa casa tivesse sido reformada e a gente dentro da casa. Barulho, poeira, desarrumação, incomoda. Mas logo, logo teremos uma casa bem melhor, tá? Pois bem, então Kardec, ainda no livro que eu citei, a Gênesis, ainda no capítulo 18, agora no item 2, ele se referindo ao progresso moral e intelectual, ele diz que ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante, ou seja, o progresso do ser humano e o progresso do planeta ocorrem paralelamente, porque um está na dependência do outro. À medida que o ser humano evolui e progride, ele vai fazendo por onde merecer uma casa também de melhor qualidade, de melhor acabamento. E vice-versa. Quando o planeta progride, o ser humano, e nessa fase agora, né, ele está sendo promovido, o ser humano tem que estar em compatibilidade com a nova realidade do planeta. Isso é importante. Tem que haver uma sintonia. Porque se o planeta evolui, está sendo promovido agora para a terceira categoria, mas se nós não fizermos a nossa regeneração, não vamos estar em sintonia, em condições de estar nesse planeta. E aí o que acontece? Tem que ser exilado, tem que sair daqui para ir para o espírito, né? Estou falando, o espírito vai para um mundo compatível com a natureza dele, materialista, etc. Às vezes até de maldade, porque essas coisas não vão caber mais na Terra agora dessa nova realidade dela, mundo de regeneração. Claro que isso não é de uma hora para outra, nós estamos em um processo que dura 200 anos. Agora, claro, estamos no final, estamos nas horas mais decisivas, mas não quer dizer que vai sair. Muitos já estão saindo, já há algum tempo, estão desencarnando e já estão indo ajudar, promover, ajudar irmãos mais atrasados em outros planetas, com a inteligência que levam já desenvolvida, porém o moral compatível com aquele planeta mais atrasado, tá? E já no Evangelho segundo o Espiritismo, que é outra obra básica da doutrina espírita, também codificada por Kardec, no capítulo 3, que justamente tem esse título, né? Na casa do Pai muitas moradas, capítulo 3, no item 4, Kardec escreveu que nos mundos de regeneração, as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então nós vamos ver que é um mundo melhor do que o nosso, mas ainda não é um mundo ditoso. Ainda vamos ter pessoas lá com o que expiar, ainda com um trabalho a fazer de aprimoramento, de evolução. É um trabalho é um mundo de transição, é um mundo provisório. Inclusive o tempo que a Terra vai ficar nessa fase de transição, aliás, de mundo de regeneração, é de apenas 1000 anos. Eu falo já sobre isso. Então nós vamos chegar no mundo de regeneração fatigados. É um mundo de convalescença. Nós vamos aurir forças. Acabamos de passar por uma cirurgia. Não tem condição de sair correndo agora, para não ter que voltar para a mesa de cirurgia, né? Tem que ir com calma. Então, depois de inúmeras reencarnações de um mundo de provas e expiações, seja na Terra ou outro similar, de tanta injustiça, de tanto sofrimento, nós vamos chegar em um estágio desse,
e o desejo é que todos nós mereçamos, né? Estar no mundo da geração, cansados. Então lá nós vamos precisar nos recuperarmos, unir forças para ir agora continuar nossa jornada evolutiva, passando para um mundo feliz, tá? Pois bem, e nesse capítulo 3º que eu falei, no item 17, estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, aí sim, aí ele vai rolar algumas características desse mundo de regeneração, e eu vou ler, porque é de todo o nosso interesse, né? Conhecemos um pouco dessa casa que nós estamos indo, estamos nos mudando para lá. Diz assim Kardec: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Não é um mundo sublime, ainda é meio material. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais. Olha que beleza. Quem deseja muito a justiça social, né? Pois. Todos manifestam a Deus e procuram levar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. São meros testes, provas natural. Precisamos ser avaliados se estamos em condições de dar mais um passo à frente, né? Mas sem essas características da expiação, do sofrimento que nós temos aqui. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade. Olha a convalescença que eu falei. A convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Tem alguma pergunta aí, Sofia? Minha filha está aqui me auxiliando. Se tiver alguma pergunta, ela vai repassar para mim, tá? E o tempo, como é que está? Bom. 22. E mais diretamente, aqui eu coletei aqui na doutrina informações mais específicas do que seja essa fase de transição, tá? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, né? Ele, por volta de 1830, esse livro conta a história do Brasil e mostrando a interferência espiritual nesse país que como o próprio título diz, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Tem uma missão especial para o mundo, agora no terceiro milênio, né? Então tem uma assistência espiritual toda direta, assim, bem evidente. Então Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, por volta de 1830, quando estava terminando o primeiro reinado e começando o segundo, ele reúne no plano espiritual os seus colaboradores, uma pleira de espíritos evoluídos muito grande, e em uma assembleia, ele diz, tá? Ele diz assim, ele vai nos dizer,
Perdão aqui, viu? Ah, tá, não, eu não anotei. Mas ele vai nos dizer o seguinte, que... Ah, tá, ele diz assim, irmãos, o século atual, veja, ele está em 1830 mais ou menos, está se referindo então ao século XIX, né? Irmãos, perdão, século XIX, 1830. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra, surgimento do Espiritismo que se deu em 1857, né? Então, no mesmo século XIX. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, nestes 100 anos, o Consolador chegou em 1857. 100 anos, 1957. Mais 100 anos, 2057. Então, a fase de transição começa com o lançamento de O Livro dos Espíritos e vai até 2057. Em torno de 2057, porque não pode precisar muito, porque, como eu falei, o ser humano tem um livre-arbítrio e ele pode fazer pequenas alterações, né? Então nós estamos, se vai até 2057, nós estamos nos 30 e poucos últimos anos dessa fase de transição. Por isso que entramos agora num período altamente definitivo, ou decisivo. Tem tudo que a ver com essa pandemia, tá? Pois bem, já no livro Não Será 2012, que é de autoria de Marlene Nobre e Geraldinho Lemos. Geraldinho Lemos, ele conviveu muito com Chico Xavier. Na página 59 a 64 tem uma mensagem do Espírito Teóforos, que é o mentor espiritual, né, de Geraldo Lemos. O título dessa mensagem é A Terra da Promissão. E eu trouxe aqui uma pequena parte dessa mensagem, desse Espírito Teóforos, sobre essa fase de transição, que vem corroborar essa informação que eu dei nesse tanto dos 200 anos, que vai até 2057, que aliás foi Emmanuel também revelou para Chico Xavier, né? Que por volta de 2057 a Terra já poderá ser considerada um mundo de regeneração. Ou seja, já vai ter mais características de mundo de regeneração do que de mundo de provas e expiações. Portanto, a Terra é um mundo de provas e expiações já velhinho. Tá? Em 2057 nós teremos um mundo de regeneração bebê, cujas faculdades vão se desenvolver no decorrer do milênio, né? Pois bem, então o Espírito Teóforos diz assim: aproxima-se a fase, esse livro é de 2012, tá? Então essa mensagem pode ter sido 2011, por aí. Aproxima a fase final desta transição que haverá de elevar a Terra à condição de mundo regenerado, para o qual se destina. Este período final será justamente aquele entre o centenário, aliás, entre o 70º aniversário do nascimento do apóstolo consolador Chico Xavier. Tá? Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 2010, né? Então, o centenário, vou repetir, este período final será justamente aquele entre o 70º aniversário do nascimento do apóstolo consolador Chico Xavier, a comemorar-se no próximo ano de 2010, a mensagem anterior, em 2 de abril, e o aniversário do bicentenário do advento do Consolador prometido pelo Cristo. O bicentenário, 200 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Portanto, com 200 anos, 2057. E o aniversário do bicentenário do advento do Consolador prometido pelo Cristo, a comemorar-se no futuro ano de 2057, mais precisamente de 18 de abril. Então, a universalidade, a doutrina trabalha muito com isso, né? Para dar informação, tem que ser vários espíritos em vários lugares, né? Porque um disse aqui que já vai se divulgar, ter isso por verdade. É o critério da universalidade que Kardec utilizou, muito criterioso. Então, está corroborando uma mensagem, está corroborando a outra. E além da revelação direta que eu falei que Emmanuel deu para Chico, que por volta de 2057 a Terra já será um mundo de regeneração, tá? Pois bem, tem alguma pergunta? Haroldo Dutra Dias, que é uma das maiores referências espíritas, né, na atualidade, palestrante muito conhecido, orador, escritor, juiz de direito, ele com base nisso que eu vou falar aqui agora, que é uma passagem do Velho Testamento, está no livro de Isaías, capítulo 38, versículos 5 a 8,
ele que era um profeta, e o rei Acaz era o rei dos judeus naquela época, né? O rei Acaz estava muito doente, Isaías foi visitá-lo e revelou para o rei Acaz: Deus mandou um recado para você, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quer dizer, ele teve uma moratória, ele estava bem doente, prestes a desencarnar, e teve uma moratória. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, eis que farei retroceder 10 graus no relógio de Acaz, que era um relógio com base na projeção da sombra do Sol, uma pedra com um círculo dividido em 360 graus, e o Sol ali, uma pirâmidezinha, o Sol projetava, e com base naquilo ali eles dividiam o dia, como se fossem as horas, né? Mas a contagem era diferente. Então, o rei Acaz ganha essa dádiva de ter uma moratória de 15 anos. Então 10 graus no relógio de Acaz corresponde a 15 anos, que corresponde a uma hora profética. Aí Haroldo, com base nisso, e com base em revelações de espíritos diversas, ele monta um quadro, infelizmente não dá para apresentar aqui para vocês, que 15 anos na nossa escala, né, 10 graus no relógio de Acaz e 1 hora no nosso relógio de 24, fazendo essa correlação. Aí ele pega a mensagem de 1868 do Espírito da Fé, que está na qualificação. 1973 tem uma mensagem de Emmanuel no livro Segue-me, dizendo que já estávamos na sombra que precede a meia-noite, e por assim vai. Aí ele monta esse esquema de 1847, vai subindo, vai trazendo para cá, cada 15 anos. 1857 corresponde às 13 horas, aí 15 anos depois, 1862 equivale às 14 horas, e assim vai. Ou seja, chega 2012, aquele propalado 2012, né, que interpretaram maldosamente a profecia maia como sendo o fim do mundo para ganhar dinheiro, fizeram isso para ganhar dinheiro. Não tem nada de fim de mundo, não tem nada de fim de mundo, nunca teve nem vai ter, tá? E não foi para isso que o mundo foi criado. Assim, o final de tempos, o final de ciclo, como a gente estava falando. Então 2012 equivale à meia-noite no nosso calendário, no nosso horário. Aí com mais 15, 2027, é a hora da manhã, com mais 15, 2042, 2 horas da manhã, e 3 horas da manhã equivale a 2057. Olha 2057 que eu estava falando. Então 3 horas da manhã são os primeiros fachos de luz, muito tênues ainda, que nós humanos ainda nem percebemos, mas os animais, principalmente os pássaros, já percebem. 3 horas da manhã, 2057, equivale a 3 horas da manhã, quer dizer, o raiar de um novo dia, de um novo período para a Terra. Agora, até lá, nós temos turbulência. Até 2057 ainda estaremos em trevas, à noite, escuro. Tá? E aí vem corroborar com o que eu vinha falando até agora, a questão do 2057. Que não é chutômetro, tem um porquê, tá? Tem alguma pergunta aí? Ninguém quer fazer pergunta, né? Pois bem. Então, concluímos essa parte de lei de progresso, que ele disse que é básico para a gente entender a transição planetária, e vamos entrar agora nos ciclos, que é outra coisa muito importante, tá? Para a gente entender a transição planetária. Olha, a gente vê que tudo é cíclico. Nós conhecemos vários ciclos. Tivemos um hoje, 12 horas de dia, de luz, 12 horas de noite, escuridão. E tudo se repete. E às 17 horas é o quê? A transição entre o dia e a noite. Trazendo analogia porque nós estamos falando. Transição é essa fase de passagem intermediária entre um estágio e outro. Temos o ciclo lunar, né? Todo mês se repete. Crescente, cheia, minguante, nova, crescente, cheia. E todo ciclo ele tem uma fase ascendente, no caso aqui do ciclo lunar, crescente, cheia, e uma fase decrescente, minguante e nova. Todo ciclo tem isso. Então são ciclos pequenos. O ciclo do giro que a Terra dá em torno do Sol, as estações do ano: verão, outono, inverno, primavera, verão, outono. Não se repete todo ano as 4 estações? E também não sobe verão, outono, inverno, primavera, e vai se repetindo, né? Tem vários ciclos, e ciclos astronômicos que a gente não conhece ainda. Tudo é cíclico. E aí Kardec, no livro A Gênese, que é de 1868, ele já conhecia um ciclo de cerca de 26 mil anos.
E ele escreveu lá no capítulo 9, item 6. Tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente, em 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios. Esse ciclo, inclusive, os maias conheciam. Na contagem de tempo dos maias, ele dividia em ciclos de 26 mil anos. E pelo calendário maia, esse ciclo de 26 mil anos acabou no ano 2012. Começando um novo período, melhor do que o anterior. Tá? Esse ciclo de 26 mil anos, chamado de precessão dos equinócios pela ciência, segundo a ciência, é o tempo que o Sol leva para dar um giro completo, um périplo, em torno da galáxia. Então isso se repete a cada 26 mil anos. Só que a gente não vive 6 mil anos para ver isso, né? A ciência agora já tem documentos que comprovam, a ciência já comprova esse ciclo. Tá? Pois bem, e com a completude desse ciclo, que é como uma figura que a gente usa, é a do peão bamboleando antes de cair. Ele vai perdendo velocidade e ele bamboleia. O giro da Terra também é assim, porque ela é meio oval, né? Ela não é um círculo perfeito, uma esfera perfeita. E ela está com o eixo dela, um eixo imaginário, enfiando assim de polo a polo. Esse eixo já foi paralelo, em termos de graus, ele já foi vertical com relação à posição do Sol. E esse eixo hoje está inclinado em 23 graus uma fração. Mas aos poucos ele vai retomando a verticalidade. Inclusive, todos os fenômenos catastróficos, como tsunami, etc., modifica essa inclinação, às vezes minimamente, meio grau. A ciência mostra isso. Então essas modificações vão alterando a estrutura do planeta. E aí, lembra que eu falei da reforma da casa? Fazendo a metáfora com a reforma da casa? É a reforma física do planeta. Porque se vai ser uma casa melhor, um planeta melhor, não vai ser esse planeta com tantas secas, com tantos desertos. Os polos não vão ficar inativos a vida toda. Já estava escrito na Gênese, Kardec já conhecia sobre isso. Ele falou. Eles não foram criados para ficar improdutivos ad eterno. Eles já foram produtivos e vão voltar a ser produtivos. Ou seja, o degelo dos polos vai acontecer independente de aquecimento global ou não. A interferência do homem altera as coisas de certa forma, poluição, claro, tá? Mas vai acontecer, porque nada foi criado para não produzir, para ficar inerte a vida toda. Deus não fez nada sem proveito algum, tá? Pois bem, então, na Gênese, voltando para a Gênese, capítulo 9, e no item 9, Kardec arrola duas consequências desse movimento cônico do eixo, tá? Do eixo da Terra. Pois bem, ele diz a primeira: o aquecimento e o resfriamento alternativos dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos. Eu não disse, são metade de ascensão, metade de decadência, né? Alternando. E a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar a seu turno dos benefícios da fertilidade. Não precisa ninguém ficar preocupado, entrar em desespero, né, pessoal? A coisa é lenta, como eu falei, é aos poucos, mas vai de fato acontecer, tá? E na segunda consequência que Kardec nos trouxe foi o seguinte: o deslocamento gradativo do mar, fazendo invadir pouco a pouco umas terras e pôr a descoberto outras, para de novo as abandonar, voltando ao seu leito anterior. É como uma maré, né? Nós temos a maré de 6 em 6 horas, e aí no caso uma maré de 26 horas, tá? Temos uma pergunta. Cristiane Teles perguntou se um dia poderá voltar a ter gelo, do mesmo jeito que era antes. Sim, é cíclico, tá? É cíclico. Já tivemos as eras glaciais, né? Isso é cíclico, tá? Pois bem, e ainda sobre esses ciclos, em uma entrevista que Chico Xavier deu à revista da Legião da Boa Vontade, né? Uma equipe foi lá fazer uma série de perguntas a ele, e em 1954, ele informou que Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, tinha revelado para ele
a existência de um ciclo de 520 mil anos. Que também quem fez a reportagem não perguntou a que se refere esse ciclo, e a ciência ainda não o conhece. Haroldo, que eu falei, acredita que é o ciclo que o sistema solar dá em torno de Andrômeda, outros acham que é em torno da galáxia, mas é um ciclo, tá? E que tem sua parte ascendente e sua parte descendente. Então, de 520 mil anos, 260 mil anos são ascendentes e 260 mil descendentes. Aqui está muito importante esse ciclo para a gente. 260 mil anos ascendentes, os primeiros 64 mil anos são dedicados aos pródromos do planeta, uma espécie de epílogo, né? Aliás, de prefácio, preparação. Então, 260, tirando 64 mil anos, fica 196, né? 196 mil anos. Esse ciclo de 196 mil anos pode ser dividido em 7 ciclos de 28 mil anos. Esse ciclo é importantíssimo para a gente, que coincide com a precessão dos equinócios, né? E das profecias maia. Esse ciclo de 28 mil anos, segundo Emmanuel, em cada ciclo desse, predomina uma raça na Terra. Tá? Então, vindo de lá para trás para cá, nós tivemos 2 raças primitivas na sequência, cada uma 28 mil anos, que de tão primitivas não deixou vestígios. Depois vem a raça lemuriana, e a ciência já comprova a existência de um continente chamado Lemúria, ali hoje, mais ou menos entre a Austrália e a África, a Oceania, por ali, a Índia. Depois, a Atlântida, e aí tem a raça Atlântida, de 28 mil anos, e também tem comprovação, né? O próprio Platão se referiu a Atlântida. As últimas ilhas foram submergidas há cerca de 11 mil anos antes de Cristo, mas existiu a Atlântida. Depois, seguida da raça dos capelinos, que é a nossa, que eu vou voltar já já aqui, e depois 2 ciclos de 28 mil anos com raças mais desenvolvidas do que a nossa atual. Por que esse ciclo é tão importante? Porque nós estamos no final dele, praticamente. Nós vamos ver que quando cerca de 25 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, aqui chegaram espíritos que foram expulsos de Capela, um planeta chamado Capela, muito distante daqui, que estava passando por uma fase de transição também, como a Terra estava hoje, e os espíritos encarnados lá, que não estavam em condições, não tinham méritos para estar em Capela, mundo de regeneração, vieram para cá para ajudar no desenvolvimento, que o homem estava na época do Cro-Magnum, o homem da caverna ainda, logo depois do homem de Neandertal. E aí, com a chegada deles, eles melhoram fisicamente a raça, à medida que vão encarnando aqui, e aí surge o Homo sapiens sapiens, ou o homem moderno, e a ciência não sabe por quê. Não sabe por quê, mas foi a chegada da inteligência desses capelinos, porém moralmente atrasados, primitivos, selvagens, então compatível com o homem da caverna, e aqui eles vão ajudar. Aí, para entender essa saga dos capelinos, é indispensável ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através de Chico Xavier, né? Então essa raça vai povoar o planeta, vai surgir as grandes civilizações. E aí o que acontece? Estamos faltando 1000 anos para concluir esse ciclo, de 25 mil anos antes de Cristo a 3.000 depois. E esses ciclos de 28 mil anos também podem ser subdivididos em 4 de 7. Então, vindo de lá para cá, 25 mil anos antes de Cristo, menos 7, 18 menos 7, 11 menos 7, 4. Então, de 4 antes de Cristo, 4 mil antes de Cristo, a 3.000 depois de Cristo, é o último ciclo, de 7.000, que é o ciclo adâmico. Sabemos que Adão, Eva, toda aquela história é simbólica, né? Ali é uma simbologia, que tem um ensinamento muito profundo por trás daquilo. Foi uma forma de revelar para aquele povo simples, ignorante, os judeus daquele tempo, né? Então, uma figura de linguagem ali muito forte. Pois bem, Adão representa essa série, essa raça expulsa de Capela. É uma representação. E que, quando Kardec, na questão 51 do Livro dos Espíritos, perguntou aos Espíritos em que data mais ou menos viveu Adão, eles mais ou menos aqui atribuais, que é 4.000 anos antes de Cristo, numa simbologia. Então, 4.000 antes de Cristo, 3.000 depois de Cristo, é a era adâmica. A era adâmica.
Então, veja a simbologia. O que é que tem lá no Gênesis? Gênesis de Moisés. O mundo criado em 7 anos. O mundo criado em 7 anos, né? E que o 7º ano Deus descansou. Simbologia, né? Repito, para deixar bem claro que a doutrina espírita não pega isso literalmente. Não pega. Pois bem, então estamos no final do 6º ano. Porque Pedro, na segunda carta dele, ele escreveu que 1000 anos para nós é como um dia para o Senhor. E um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. Então, cada dia corresponde a 1000 anos nessa simbologia. Estamos no final de 6.000 anos, temos 1000 pela frente. E o que é esse 1000? O que é esse 1000? É justamente essa fase, esse tempo de mundo de regeneração. Jesus veio exatamente para nos impulsionar, tá? Para nos mostrar o caminho de realizarmos a nossa regeneração. Temos esses 1000 anos aí. Quantas encarnações vamos ter nesses 1000 anos? Não sabemos. Cada caso é um caso. Tá? Então é o momento de nos regenerarmos. Jesus veio mostrar o manual, né? O guia de como fazermos isso. Então temos 1000 anos, que aí quando a Terra vai passar para o mundo feliz, e já teremos que estar regenerados, tá? Pois bem, então, se um dia é 1000 anos, uma semana, aquela semana bíblica da criação do mundo, 7.000 anos, que é a era adâmica. E um mês, 28.000 anos. 28.000 anos, que é o período de cada raça aqui na Terra. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver o tempo. Vou ter que correr um pouquinho, pessoal. 45. Faltam 15 minutos, né? Pois bem. Então, agora, nessa fase, estamos passando por um expurgo similar ao que passaram os capelinos. Separação de bodes e de ovelha. São 5 parábolas que Jesus contou se referindo a essa seleção, né? A do joio e do trigo, a das redes, a do banquete, que o cidadão entra no palácio para o banquete, mas não está com a vestes adequada, e aí é colocado fora. Ou seja, quem não está em condições de reencarnar aqui em um mundo de regeneração, não tem condições, não tem sintonia, não tem ambiência, né? Aí tem a parábola dos trabalhadores da última hora e tem a parábola das 10 virgens, né? Que tem que ter luz própria. Porque se não tiver luz própria, não vai participar da festa do casamento, de núpcias, simbologia, tudo isso é metáfora, né? É uma parábola. Então todas elas se referem a esse momento que nós estamos passando dessa triagem. Pois bem, e no livro Amanhecer de uma Nova Era, capítulo 16, que é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 16 tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, que, dentre outras coisas, ele diz assim: certamente, os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, em razão do seu primitivismo, sintonizarão com outras ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem proceder, como tal aconteceu com os capelinos. Então, alguns espíritos e perdidos no mal, renitentes, não estão em condições de continuar aqui na Terra. Aliás, não é de agora, tá? Já de algum tempo, à medida que eles vão desencarnando, eles vão sendo retirados daqui. Não existe pena eterna, né? Não existe fogo eterno. Então eles vão lá ajudar nesses mundos mais atrasados. E no livro A Caminho da Luz, que também que é de 1938, me referi neste tanto a ele, Emmanuel, no capítulo 25, ele diz o seguinte: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz. Vejam isso, pessoal. Reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Então estão em desespero. Por isso que a gente vê, às vezes, crime hediondos, né? Que matar não é suficiente, tem que matar de forma a chocar. Essa corrupção, essas coisas todas.
Tem um livro também de Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, que o título é Perturbações Espirituais, que vai tratar perfeitamente disso, tá? Esses espíritos que estão cometendo mal e outras coisas. Eles têm um assédio maior, têm um alvo maior com relação às obras em nome de Jesus, principalmente a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Tá? Eles se dizem, se auto-intitulam inimigos de Jesus ou anticristos e querem destruir a obra de Jesus. Eles não aceitam. Tá? Então, olho aberto, porque a doutrina espírita, as casas espíritas são um alvo mais acirrado desses espíritos que são muito inteligentes, maus, digamos assim, né? Equivocados, mas muito inteligentes. E tem um processo também acontecendo aí, que não vai dar tempo para a gente falar, que é a reencarnação de espírito de escola. Então, se estão saindo uns ruins, também estão vindo outros bons. E a média do planeta vai melhorar muito. Espíritos que já passaram por aqui, já reencarnaram e que foram brilhantes nas ciências, na filosofia, na religião, em todas as áreas, nas artes. E eles voluntariamente, não precisavam mais reencarnar num planeta como o nosso, mas eles voluntariamente estão vindo para ajudar. Reencarnação de espíritos de escola. Já tem muitos por aqui, tá? As perturbações espirituais, outro processo está acontecendo, eu já falei. E o que é também maravilhoso, a formação de uma nova geração. De uma nova geração. Está no capítulo último, capítulo 18 da Gênesis. Kardec trata dessa nova geração. Então estão vindo crianças do planeta Espíritos, planeta Alcione, reencarnando aqui. São as crianças que se convencionou chamar de crianças índigo, inteligentíssimas, mas podem ter dificuldade de adaptação. Tem a literatura espírita muito boa sobre isso, tá? E essas crianças índigo, elas vêm fornecer o biotipo para a encarnação de crianças cristais, que são também igualmente inteligentes, mais desenvolvidas, mas são dóceis, diferentemente das crianças índigo, que às vezes são meio rebeldes. Então essas crianças cristais vão formar a nova geração que eu falei, nos próximos 28 mil anos, daqui a 1000 anos, né? Então temos 1000 anos aí para formar índigo, cristais, e formar essa nova geração que vai para dominar aqui no planeta depois do ano 3000, mais desenvolvido intelectual e moralmente, o corpo, até o corpo físico, mais aperfeiçoado do que o nosso, tá? Vamos falar então da pandemia. Se tem alguma coisa que a ver, onde é que ela se encaixa nessa fase de transição? No livro Amanhecer da Nova Era, que é uma trilha, né? Transição planetária, perturbações espirituais e Amanhecer da Nova Era. De Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, capítulo 16, Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. Ou seja, nós temos participação ativa com as nossas vibrações, minimizando essa turbulência natural de fase de transição. Então somos agentes, não somos espectadores, podemos colaborar. E aí nossa postura perante a pandemia. Divaldo Franco, ele diz num vídeo recente, se o vírus, se referindo agora à pandemia, encontrasse melhor clima moral da Terra, seria consumido pelas dúlcidas vibrações do amor. Então, ele está encontrando ambiência aqui no nosso planeta, com aquelas características que eu falei no início, né? Drogadição, vulgarização do sexo, coisificação das pessoas, corrupção. Gente, já tem gente aí, redundante, né? Vendendo o respirador por 5 vezes o preço normal. Então o Estado, em vez de comprar 500, digamos, só compra 100. Corrupção em cima dessa hora. É brincadeira? Pode? A gente já conheceu corrupção de merenda escolar, né? Para dar festa na Europa, deixa as crianças sem a única refeição que tem, muitas delas a única refeição que tem. Então veja que estágio de animalidade estão certos seres. Não tem condições de permanecer aqui. Pode estar intelectualmente desenvolvido, mas moralmente muito atrasado. Tem que ir para lá, para o mundo. Estão incompatíveis com o homem atrasado da caverna, materializado, que tudo resolve na força, que não quer respeitar as leis. Não existe lei é a lei da força. Plena época de pandemia, tanta gente morrendo, o cidadão rico ainda faz coisa desse tipo, desviar dinheiro da saúde nessa hora.
Na questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos mentores: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Eles responderam: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, natural, lei do progresso. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então esse vírus vem para nos transformar. Divaldo Franco também, em um vídeo recente, ele disse que, como não teve a Terceira Guerra Mundial, que inclusive Chico previu, né? Previu que poderia acontecer até julho do ano passado, e aí ia atrasar nossa transição muito, ia atrasar muito, mas graças a Deus ela não teve. E Jesus então nos permite essa pandemia para dar esse abalo moral, para nós nos transformarmos. Graças a Deus não foi uma terceira guerra mundial, catastrófica, nuclear. Aí vem essa pandemia sutil, porém, um vírusinho invisível, bota todo mundo de joelho, bota as grandes nações poderosas de joelho, bota os ricos, bota os poderosos todos de joelho, todos são iguais. Não faz distinção de ninguém, de cor, de credo, de nada. Então é um abalo moral para consertar. E será que estamos aproveitando essa lição? Ou estamos querendo voltar exatamente como era antes? O nosso normal era o que estava antes, ano passado? Não, aqui não é normal aquele mundo que nós vimos até o ano passado. Esse não é o mundo normal. Não pode, se a gente insistir em voltar àquela normalidade, outras coisas vão acontecer. Ou essa pandemia prolonga, ou esse vírus vai lá pela mutação, ou vem outra. Da forma que estava, não dá para mais. Estamos nos últimos 30 anos da transição planetária. É agora, não temos mais tempo, tá? Kardec, ele comenta a questão 738, item B, assim: que a morte chegue por um flagelo ou por uma outra causa, não se pode escapar quando a hora é chegada. Resumindo, não faz diferença se a gente partir individualmente ou coletivamente. De qualquer forma, vamos partir. Tá? Não quer dizer que todo mundo que está desencarnando pelo tsunami ou pelo coronavírus está sendo expurgado daqui, não, pessoal. Acelera-se a mudança, claro, mas não todos, tá? Muitos estavam na hora normal de desencarnar. O que é que tem? Não vamos desencarnar de qualquer forma? E o espírito está fazendo o quê? Está com medo de morte? Está negando tudo que sabe sobre morte? Claro que ninguém deseja ir logo e viemos aqui para evoluir. Quanto mais tempo ele passar aqui, melhor, claro. Mas vamos ver com naturalidade. Espírita ficar ansioso, ficar temeroso, não faz sentido. Essa vibração piora mais ainda a vibração do planeta. Entendeu? O desespero, a falta de fé piora. E o espírito é inconcebível, né? Então, no 740, perguntou: os flagelos não seriam para o homem também provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Flagelos, provas morais. Eles responderam: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade da providência. E até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. Então, que beleza, né? Quanta caridade tem sido feita nesses últimos dias. Então, além do mais, tem isso. Tem coisas boas acontecendo. A gente tem que ver o lado bom. Então, esses flagelos nos tocam mais diretamente, tá? Pois bem, então, nós estamos aí nos 3 últimos termos. Não tem pergunta? Tem? Qual é a pergunta? Qual o livro que fala sobre as crianças índigos? Olha, Sofia, pega ali, por favor, aquela postilha que está ali em cima. Eu vou dizer daqui a pouco, tá? Ela foi buscar ali. Tem vídeo de Divaldo Franco no YouTube. Coloque lá Crianças Índigo, com mais de 1 hora de duração. E outros espíritas também, tá? No YouTube, Crianças Índigo. Tem um livro aqui. Deixa eu colocar. Muito bom. Não é psicografia, é um frade nosso muito intelectual, muito intelectualizado, tá? Perdão, viu? Tá. Colônia Capela. A outra face de Adão. Trata dos capelinhos, mas trata também de crianças e tem uma tabela lá ótima, com umas características de crianças e crianças cristais. É de Pedro de Campos, tá? Colônia Capela. Temos outra pergunta.
Que tipo de vida existiu na constelação do Cocheiro? Capela era da constelação do Cocheiro. Chamou-se Capela, mas era uma pleiade, era um grupamento de planetas chamado Capela, e foi um deles lá, que a gente não sabe exatamente qual, e convencionou chamar Capela. Veio da constelação do Cocheiro, tá? Então, para finalizar nesse último minutinho, pessoal, a nossa postura, vamos insistir no nosso pensamento, na nossa postura, porque lá em Mateus 24:12, Jesus disse, se referindo a esses tempos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não vamos deixar nosso amor esfriar, apesar de todo esse cenário que está vendo, corrupção, essas coisas todas, não vamos nos estimular, vamos insistir, tá? Isso vai ser decisivo para a nossa vibração e para a gente adquirir esse passaporte para o mundo de regeneração, que está tão perto, né, pessoal? Estamos já quase na primavera, falta tão pouco, já viemos até aqui, são mais 30 e poucos anos. Vamos fazer um esforço. A Nova Jerusalém já está raiando no horizonte, já está pertinho. Não vamos escorregar nessa hora. Vamos, pelo contrário, vamos nos somar. Existem muitos espíritos aí trabalhando pela melhoria do planeta. Jesus está no leme. Jesus está no leme. Eu vou tentar fazer a prece, se acabar, viu, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Pai de infinita bondade, que está nos céus, nesse instante, Senhor, estamos desejando aqui vibrar positivamente, vibrar com o Senhor nesse instante, prestando a nossa colaboração por dias melhores. Que todo lar, todo recanto onde haja dor e sofrimento, desesperança, falta de fé, que nossos irmãos do plano espiritual que trabalham em Teu nome possam consolar os corações, esclarecer, e que da nossa parte também possamos colaborar nesse instante, amenizando dores e sofrimentos, para que o mundo de regeneração nos chegue sem maiores transtornos, tá? E que a nossa passagem seja pacífica, na fé, na esperança, na certeza de tempos melhores, e que assim seja.